Olá a todos vocês, é o Evangelho do Dia, esse momento tão abençoado que Deus reserva para nós. Eu sei que muitos vão começar o dia com ele e é uma bênção ouvir a palavra e deixar-se guiar ao longo de todo o dia. Rezar em outros momentos, o importante é estar em comunhão com a palavra de Deus e aprender sempre mais a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tempo do Natal, hoje é dia 27, portanto, festa de São João, que foi apóstolo e é também o evangelista. Então vamos ao evangelho que Deus preparou para nós nesse dia, João capítulo 20, versículos de 2 a 8. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, é interessante a gente ler um evangelho sobre a ressurreição de Jesus em plena oitava do Natal. O Natal é uma festa tão importante para a nossa fé, tão fundamental, que como a Páscoa é celebrada em 8 dias, como se fosse um único dia. O Natal em 8 dias. E como eu dizia, é curioso que num tempo desse a gente leia um relato sobre a ressurreição de Jesus. Mas é porque hoje é o dia da festa de São João Evangelista, que foi também apóstolo. E ele é o evangelista do Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Lemos esse evangelho, inclusive, no dia do Natal, como a missa do dia do Natal, à noite a gente lê, né, no dia. Então, nós estamos aqui com João fazendo a ligação, ao mesmo tempo em que ele vai falar da encarnação, o Verbo que estava com Deus e que tomou carne no ventre de Maria é o mesmo que ressuscitou. Na verdade, porque é a ressurreição que faz entender todos os fatos ligados a Jesus. Como Paulo vai nos dizer, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria inútil crer nele. Aliás, os evangelhos da infância, mesmo o evangelho de João, falando da encarnação do Verbo, que o Verbo estava com Deus, um evangelho bastante, vamos dizer assim, com uma reflexão bastante teológica aprofundada, só se deu depois da consolidação muito firme do fato da ressurreição de Cristo. Tudo nos evangelhos depende da ressurreição de Cristo. Então é como se fosse uma completude, completando, quer dizer que aquele que ressuscitou, agora a gente vai voltando atrás e entendendo todos os fatos da sua vida, iluminados pela ressurreição. E assim, João, então, o grande teólogo, ele vai chegando ao fato de que aquele que veio habitar entre nós era Deus. Ele era o Verbo, que já existia antes dos tempos e que, vindo habitar entre nós, tomou a forma humana, assumiu verdadeiramente a natureza humana, inseparável da natureza divina. O Verbo divino era também o ser humano, Jesus. 2 naturezas em uma só pessoa, o Jesus Cristo, que foi conhecido historicamente. Então é muito importante. Aliás, a primeira leitura de hoje, o próprio João vai nos dizer que aquilo que era desde o princípio, o que nós ouvimos,
o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se, nós a vimos e somos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna que estava junto com o Pai. Aquilo que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Vejam que bonito, então, João se apresenta fazendo essa ligação total do Natal com a ressurreição de Cristo, dizendo que se trata tudo do mesmo plano de salvação. E é importante que a gente creia no testemunho daqueles que viram, que tocaram o verbo da vida. Não se tratam de teorias a respeito de Jesus, não se trata de uma lenda e nem de um mito. Eles tocaram, eles viram com os olhos humanos, eles andaram com Jesus e dão testemunho para que a nossa comunhão esteja com eles e que a nossa comunhão com eles se torne comunhão com o Pai. Tudo isso realizado em Jesus Cristo. Então é maravilhoso esse mistério. Por isso a festa de São João é colocada aqui dentro da oitava da Páscoa e traz o texto da ressurreição, para que a gente entenda que se trata de um único mistério, o mistério da salvação que o Pai realizou para nós em Jesus Cristo. O bonito de hoje é o convite que João nos faz. Ele trata sempre que aquele que viu era o discípulo amado. Se colocando assim, ele nos convida também a sermos discípulos amados. Andem com Cristo, tenham comunhão com Ele, aprendam do Verbo que se encarnou, que veio viver a nossa vida, tornem-se discípulos amados, creiam nele, tenham essa comunhão de vida com Ele e então vocês experimentarão plenamente a salvação, que vai se tornar, claro, total, quando estivermos face a face, quando a saborearmos inteiramente diante do próprio Deus que a preparou para nós. Que São João Evangelista interceda por nós, que a gente se torne cada dia mais também testemunha no meio do mundo, tornando-nos discípulos amados, fazendo comunhão com aqueles que Ele escolheu por testemunha e comunhão com a igreja da qual eles são apóstolos. Que a nossa comunhão seja plena entre nós e com o Pai, a fim de que o mundo creia. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.